E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Mendes, professor de matemática, e estou trazendo para vocês hoje aqui uma aulinha sobre mediana e média ponderada. É isso aí. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. Já vimos como que funciona a média e moda, média aritmética e moda, e agora mediana e moda ponderada. Pessoal, mas antes de começar eu queria dizer para você o seguinte, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e pra gente começar, roda a vinheta. Pessoal, vamos começar falando primeiro sobre mediana. O que é a mediana? Bom, em um conjunto, o valor central desse conjunto, que está exatamente no meio, representa então a mediana. Olha só, trouxe como exemplo aqui alguns valores. Eu tenho esses valores e eu quero calcular a mediana desses valores. Como que eu faria isso? Bom, primeira coisa que eu preciso, gente, é colocar esses valores em ordem ou crescente ou decrescente. Quer ver? Primeiro eu vou usar aqui, ó. Vamos lá. 0, 1. Vou eliminando aqui para mim não repetir nenhum deles. 1, 2, 3 não tem, 4 não tem, 5. O 6. 6 de novo. 7 não temos 8 aqui. 8 ali. Temos o 9 e temos o 10. Peguei todos os elementos. Bom, são quantos? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. Quem que está exatamente no meio deles? Vamos pensar o seguinte, 11, né? Eu tenho aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, 11 dividido por 2, para saber quem está no meio. Aqui vai dar 5,5. Bom, 5,5. O meio é 5,5? Como assim? Calma. Seguinte. Isso significa que eu tenho 5 elementos antes da minha mediana e 5 elementos depois da minha mediana. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, quem ficou exatamente no meio? O 6. Então o 6 é o valor que está exatamente no meio, né? Ali do meu conjunto. Ele está na posição central, então ele é a minha mediana. Eu vou acusar então que a minha mediana é igual a 6. Beleza? E se não fossem números ímpares? E se fossem números pares de elementos? O que aconteceria? Vamos apagar aqui e trazer esse exemplo? Então olha só, aqui diz para mim assim, calcule a mediana dos dados abaixo. Então, tenho dois conjuntos de dados, eu preciso calcular a mediana deles. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocá-los ou em ordem crescente ou decrescente. Então, olha só, vamos lá. Vamos começar aqui, eu tenho 0. Né? Essa é a parte um pouquinho mais chata, né? Aí eu tenho 1, depois eu tenho 1 de novo, depois eu tenho 1 aqui, depois eu tenho 1 aqui, e 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 números uns. E agora eu passo para o 2 que tem aqui. Depois não tem mais nenhum, eu tenho o 3. Depois eu tenho de novo aqui o 3. E daí eu vou ter 4, não tem. Mas eu tenho 5, olha só. Tenho 5 aqui. Tenho 5 aqui. Depois eu vou ter o 6. Mais nenhum, vou ter o 7 aqui, vou ter o 8, vou ter o 8 e o 8 aqui. Depois vamos ver aqui, nós temos 9, não, 10, 11, 12 aqui. Depois do 12, nós temos os seguintes valores aqui, ó, 70, 90 e 100. Então, 70, 90 e 100. Beleza. O que nos é importante saber? A quantidade de elementos que nós temos. Vamos calcular aqui então. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 elementos.
Bom, como eu falei antes ali, vou pegar o 20 dividido por 2 para saber onde está o meio. Aqui vai dar 10. Mas como assim deu 10? 10, então tem 10 para um lado, 10 para o outro. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ué, ficaram esses dois valores aqui, não tem ninguém no meio deles. O que a gente vai fazer agora? Bom, para a gente conseguir resolver isso, quando temos uma quantidade par de elementos, a gente vai pegar esses dois aqui, que ficaram exatamente no meio, né? Ó, peguei o total de elementos e dividi por 2, então eu sei que no meio tem 10 para um lado e 10 para o outro. Não existe meio aqui exatamente, né? O que eu vou fazer? Então eu vou dizer que a minha mediana vai ser igual à média desses dois valores. Eu vou somar 5 mais 5 e dividir por 2. Vai dar 10 dividido por 2 e vai dar 5. Então eu posso dizer que a minha mediana é 5. Ah, mas se não fosse 5 e 5 aqui? E se fosse, por exemplo, vamos mudar aqui, se a gente tivesse, por exemplo, aqui 3 e 5. Bom, daí a nossa mediana não seria essa. Nós calcularíamos como? Nós calcularíamos então, a mediana é igual a 3 mais 5 dividido por 2. Seria 8 dividido por 2, que seria 4. Então, sempre que for quantidade par de elementos, a gente vai pegar aqueles dois elementos que estão no meio, somar eles e dividir por 2. Ou seja, vamos calcular a média deles. Olha aqui o próximo exemplo. Próximo exemplo aqui, vamos lá. Eu começo aqui com 9, aí tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 10. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. No número 11 nós temos aqui 1, 2, 3 vezes. 1, 2, 3. Temos, ó, 1, 2, 3 vezes, 4 vezes o 12. Então, 1, 2, 3, 4. Nos sobrou aqui 13 e 13. Vamos lá, 13 e 13. Vamos contar quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 elementos. É um número ímpar. O que eu vou fazer? 15 dividido por 2 vai dar 7,5. Então eu sei que a minha mediana tem 7 elementos antes e 7 elementos depois dela. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem está no meio? 11. Então eu sei que a minha mediana é igual a 11. Beleza? Se é quantidade ímpar de elementos, vai estar exatamente no meio. Se a quantidade for par, a gente vai pegar os dois que estão no meio e fazer a média entre eles. Beleza? Vamos ver agora a média ponderada? Então vamos lá, olha só. Média ponderada. O que é a média ponderada? É uma média um pouquinho diferente, né? É uma extensão da média aritmética, onde a gente pode ter pesos para cada um dos valores. Como assim pesos? Às vezes você vai fazer uma prova, tem escolas que trabalham assim. A primeira prova tem peso 2, a segunda prova tem peso 3, a terceira prova tem peso 5, né? Ou, por exemplo, uma prova tem peso 1, outra tem peso 1 e a outra tem peso 8, né? Aquela última prova, então, vai ser a prova que vai mais contar para você na hora de calcular a sua média, certo? Ou até mesmo assim, como o exemplo que eu vou dar aqui, você tem uma quantidade de elementos que se repetem, por exemplo, aqui, ó. Vamos dizer que nós temos uma excursão e o recreador precisa saber a idade média das pessoas que vão chegar para que ele, né, programe ali as atividades. Então, é passado uma tabela, são 10 pessoas de 18, 5 de 20, 3 de 15, 5 de 25 e 2 de 30 anos. Como que a gente vai calcular essa média? Vai pegar 10 vezes lá 18, mais 18, mais 18, mais 18, mais 18? Não, não precisa fazer isso. O que a gente faz? A gente aplica o seguinte, ó. Peso vezes o elemento, mais o peso 2 vezes o elemento 2, mais peso 3 vezes o elemento 3, a quantidade de elementos que a gente tem, e depois a gente divide pela soma de todos os pesos. Como assim? Calma, olha só.
Vamos imaginar o seguinte aqui, então, que a quantidade de pessoas é o peso e a idade aqui são os elementos. Então nós vamos calcular a nossa média ponderada da seguinte forma. 10 vezes 18, mais 5 vezes 20, mais 3 vezes 15, mais 5 vezes 25, mais 2 vezes 30, e coube aqui, dividido pela soma dos pesos. Então olha só, 10 mais 5 mais 3 mais 5 mais 2. 10 mais 5 mais 3 mais 5 mais 2. Vamos lá, olha só. Vai ficar aqui 180 mais 100 mais 45 mais 125 mais 60. Tudo isso dividido por aqui 25. Certo? Ó, 15, 18, 23, 24, 25. Vamos somar todos eles aqui. Então, temos 280, 325, 350, 450, 510. Dividido por 25. Bom, agora a gente só precisa fazer essa divisão. A gente, ó, vai fazer ali 510 dividido por 25. Vai pegar aqui, a gente sabe que vai dar 2, vai dar 50, sobra 1. Vai baixar o 0. Nós não temos, então. Aqui deu 2, né? Aí vai baixar o 0 aqui, ó. Não deu para dividir. A gente vai colocar um 0, uma vírgula e acrescentar aqui um 0. Então, a idade média é de 20,4 anos, certo? Então nós temos aqui que a média ponderada é igual a 20,4 anos. Beleza? Então a gente só pegou ali e fez o quê? A quantidade vezes a idade, somou tudo isso e dividiu por todas as quantidades juntas, né? No final, então, temos uma média de 20,4 anos para esse grupo de excursão. Beleza? Eu vou trazer um exemplo agora, então, falando sobre provas ali para mostrar peso de prova, igual eu falei antes. Vamos lá? Então, olha só. Nós temos aqui uma tabela de notas de um aluno e a gente quer ver se ele alcançou a sua média 7 ou não, né? Só que essa média ela é através de pesos, cada nota tinha um peso, a primeira nota tinha um peso 3, a segunda tinha peso 5, a outra peso 8, peso 2 e peso 1. Então vamos analisar agora qual foi a média desse aluno, né? Então, se a gente pegasse aqui, somasse todas elas e dividisse por 5, não ia dar a nossa média porque nós estamos trabalhando com pesos. Então vamos lá. Média ponderada seria igual o peso vezes a nota mais aqui peso vezes nota mais peso vezes nota mais peso vezes nota mais peso vezes a nota. Então nós fizemos ali a parte de cima e a parte de baixo. Agora a gente vai pegar os pesos que a gente utilizou e vai somar todos eles. 3 mais 5 mais 8 mais 2 mais 1. E agora basta resolver para ter então ali o nosso resultado da média ponderada. Então, vamos começar aqui, ó. 3 vezes 8 é 24. Eu vou deixar o zero de lado, tá, gente? Aqui 35, aqui 48, aqui 18 e 1 vezes 10 é 10. Bom, agora eu vou somar esses aqui, ó. Então vai dar 3 mais 5, 8, 16, 18, 19. Bom, vamos lá. Vamos somar todos eles aqui em cima para que a gente possa dividir depois. Então vai dar 59, 99, 107,
117, 125, 135. 135 dividido por 19. A gente vai fazer ali a continha, né? E vai dar aqui 7,1 aproximadamente, né? Usei só uma casa depois da vírgula. 7,1. Então, a nota dele foi maior do que 7, ele obteve aprovação, né? Mas se você fizer a soma de todos esses valores e dividir por 5, você não vai ter esse mesmo valor aqui, certo? Porque estamos trabalhando com pesos. Essa então é a média ponderada. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça aí de ativar o sininho para ficar sabendo das próximas aulas. Valeu, pessoal!